O Religário de hoje conversa com o mestre em Ciências da Religião, Anderson Marinho Maia. Nós estamos falando sobre a Umbanda. Anderson, quais são as principais crenças na Umbanda? Então, no recorte meu da dissertação, eu privilegiei até meio que didaticamente 4 vertentes que é considerada mais comuns dentro da Umbanda, uma vez que a plasticidade dela é tão grande que é difícil de classificar em alguns aspectos. Por exemplo, hoje sabe-se que tem Umbanda misturada com o Santo Daime, né? Mas em grande escala a gente percebe 4 movimentos. Um que é a Umbanda mais próximo do Candomblé, né? Por essa influência banto mesmo. Outra Umbanda que dizem ideologicamente que é uma Umbanda pura, sem mistura de linha. A Umbanda muito próxima do kardecismo, né? Que tem sofrido também grandes influências. E a Umbanda esotérica, que ela vem de São Paulo para cá, e aqui na região metropolitana de Belo Horizonte deve ter no máximo umas 6 casas, e ela está vinculada à FTU, né, que é a Federação de Teologia Umbandista de São Paulo. Aquela faculdade lá de São Paulo. Que o MEC reconheceu como faculdade. Essa é a corrente esotérica, que aqui em Minas Gerais, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando eu fiz entrevista, os que são chamados das outras Umbandas, ou Umbanda mais popular, desconhecem, né? Sim. Então, ela é muito pouco conhecida. Sim. Agora, procurando, então, você está dizendo que assim, há uma diversidade, então não dá para falar de uma Umbanda. Isso, né? São Umbandas. E o fenômeno da Umbanda é exatamente esse. Você vai num lugar, você vê todo um aparato africano, e você vai no outro lugar ver, né, a ausência de tambores, mas você consegue identificar, não, aqui é Umbanda também. Né? Então, assim, essa unidade na diversidade que a Birman fala, né, que é muito rico na Umbanda, e que ela representa a própria identidade do brasileiro, né? Porque o próprio a questão biológica do brasileiro temos traços indígenas, temos traços africanos, traços europeus, né, e no entanto somos brasileiros. Sim. Então é bem reflexo disso. É possível identificar 1, 2, 3 elementos assim que integram a crença nessa diversidade? Tem a questão das entidades, né, que são cultuadas, que representam, né, os marginalizados da sociedade brasileira, né? São os antigos ex-escravos, né, os pretos velhos, os índios, né, que eram os ancestrais da terra, as crianças, né, o povo da rua, né, na questão dos Exus, das pombagiras. E tem uma certa readaptação dependendo do tipo de Umbanda que se prega. Aí, como dentro desses perfis que você foi apresentando, o que é que difere a Umbanda das outras religiões de matrizes africanas? Eu acho que essa capacidade da plasticidade mesmo, porque o candomblé, ele tem uma certa elite, né? A formação dele é de um grupo que não aceitou essa submissão de alguma forma, e a Umbanda, talvez, eu acho que até por herança africana mesmo, ela consegue ter essa plasticidade impressionante. Então, quer dizer, é uma religião de subsistência, mas que está conseguindo sobreviver frente a todo esse sistema de globalização do mundo. Sim. Mas é uma religião de subsistência. Seguramente, como pesquisador, você tem de manter um contato muito aproximado com as casas de Umbanda. Uhum. Como é que você vê desse lugar todo o ataque que algumas religiões estão fazendo em relação à Umbanda, ou a demonização da Umbanda, de modo geral a demonização das religiões de matrizes africanas. Como é que você tem acompanhado, né, do lugar, né, dos terreiros de Umbanda essa questão? Pois é, uma coisa que eu não cheguei ainda, que eu pretendo fazer no doutorado, é a questão de ver a visão de Bourdieu, né, do capitalismo simbólico. Eu acho que, de certa forma, essas religiões, elas conseguem pegar a questão simbólica da Umbanda, né, de forma avessa mesmo e gerar um capital simbólico para elas. Né? E a Umbanda, como ela é de subsistência, ela tem essa dificuldade. Não são templos, isso é colocado na dissertação no espaço interno. Como eu já disse antes, não são templos que aparecem, né, que são grandes, eles começam de forma espontânea, aí um pai ou mãe de santo faz o puxadinho, né, faz um terreiro dentro da sua casa. Então, poucos lugares foram lotes, né, ou de fato terreiros, pensados antes naquele espaço. Ele é criado meio que espontaneamente mesmo. Como às vezes acontece no candomblé, por exemplo, né, que tem um espaço específico. Exatamente, que também precisa desse espaço específico. Né? Que o terreiro é um lugar. Sim. O sagrado e o profano se misturam. Né? Sim. A educação, nós sabemos da existência de leis que asseguram a discussão, a presença
né, da educação, sobre o imaginário, a história, né, a cultura africana no Brasil. Como é que você vê, como educador, né, o papel que a educação pode exercer para integrar e compreender, né, o papel, né, da cultura africana para a construção dessa cultura brasileira? Aí é que entra a complexidade daquela herança, né? Porque a Umbanda, ao mesmo tempo que ela é plástica nesse sistema, ela acaba de alguma forma, dependendo dos seus aspectos, até reforçando esse preconceito. Isso também é uma coisa bem complexa dentro da Umbanda, né? Ao mesmo tempo que ela valoriza, também ela precisa, em determinados aspectos, sente a necessidade de depurar. Fora que essa questão nossa do preconceito no brasileiro, a partir do momento que eu fui desenvolvendo o trabalho, eu fui percebendo que ele existe. E ele é tão camuflado que ele é difícil de ser identificado, né? Então, assim, trazer consciência mesmo para os educandos de que a necessidade de estudar o Brasil tal como ele é, né, com a sua identidade, com a sua cara, é um dos movimentos que devem ser feitos. E aí Lísias Negrão, né, que é de São Paulo, que escreveu o livro Entre a Cruz e a Encruzilhada, Walter Silva também, né, Orixás da Metrópole, ele já vem da década de 90 dando uma outra revisão, e o Lísias vai falar que o Roger Bastide foi muito bom na questão, né, social e sociológica da Umbanda, mas que ele foi superficial, uma vez que ele apaixonou pelo candomblé, né, e se tornou até pai de santo. Mas sobre a Umbanda, ele, antropologicamente, ele não foi, né, em cada terreiro da região de São Paulo na época para desenvolver. Então ele ficou muito preso a jornais e acabou reforçando um certo preconceito da religião também, para Lísias Negrão. E aí vem uma outra vertente aí desses estudiosos falando que precisa ser repensado isso, né? Então aceita-se a religiosidade brasileira a partir do momento que você aceitar a sua identidade brasileira. Esse preconceito, ele tem essa matriz ancestral do período colonial? Tem essa questão aí que, nesse ponto... Ainda é a herança desse período? Ainda é a herança desse período. Sim, porque você começou a entrevista, quando eu lhe perguntei por que você foi estudar isso, pelo seu interesse, né, e no estudo das minorias, né, e do lugar, né, que a cultura africana, né, ocupa na... Agora, o interessar-se por esse tema implica em necessariamente comungar com os princípios de uma religião? Pergunto para o pesquisador da religião. Digamos que você fosse estudar o Santo Daime ou qualquer outra manifestação, né, religiosa. Né, o ser pesquisador de um fenômeno como esse implica em uma adesão àquele credo? Não, eu acho que não. É a questão do respeito mesmo, de ver que é uma religião como qualquer outra que se apresenta no quadro nosso, né, nacional, e que deve ser respeitada como qualquer outra, né? Agora, em relação à raiz da identidade do Brasil, nesse ponto eu defendo como estudioso da religião. Ela é uma religião que quem tem como reflexo o próprio brasileiro, né? Nesse sentido, sim, eu acho ela importante, mas de aderir, não. Eu acho que não tem essa necessidade. Pois é, parte você já falou isso aqui, mas eu vou manter a pergunta, né? Que transformações que a Umbanda tem vivido nesse quadro mais recente, um quadro assim, mais combativo de algumas religiões, a própria necessidade de, como você falou, é uma religião híbrida, então ela pega aspectos, né, de espiritualidades mais recentes. Mas como é que você avalia o quadro atual da Umbanda no país? Ou particularmente aqui em Belo Horizonte, que você fala da tradição, a contemporaneidade, é o subtítulo da sua pesquisa. Aí tem a questão das festas públicas também, que acontece aqui em Belo Horizonte, que é a da Lagoa da Pampulha, né, festa de Iemanjá, e a do Preto Velho na Praça 3 de Maio, que também é considerada popularmente como Praça do Preto Velho. Quando se fala da manifestação pública da Umbanda, talvez porque aqui tem uma federação só, ela tem perdido, né, o espaço público. Aí teria que aprofundar na pesquisa de dados quantitativos mesmo do IBGE para saber se de fato isso tem acontecido. Mas na minha percepção, os adeptos diminuíram muito, muito mesmo. Até talvez por causa dessas religiões que apropriam do capitalismo simbólico da Umbanda, né, e faz uma reversão desses valores, né, isso é a aculturação. Então, quer dizer, mantém alguma coisa dentro que as pessoas gostam, né, mas pregam um sentido negativo. Ó, sai, né, porque aí é demoníaco, né, coisa atrasada, e aí assim os adeptos, na minha visão, têm diminuído. É uma maneira de sobrevivência desse imaginário, né, nos cultos exatamente. O imaginário continua, mas ele está sendo readaptado. Sim. Agora, a Umbanda tem uma plasticidade fenomenal. Eu não sei o que está vindo desse fenômeno aí religioso.
A Umbanda dessa está se adaptação. pentecostalizando, é isso? Talvez sim. Eu acho que pode ser que seja isso. Esse é um fenômeno que seguramente dá mesmo Bom boas estudo. pesquisas, bons Isso estudos. mesmo. Professor Anderson, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para essa conversa aqui tão esclarecedora, né, para os nossos telespectadores, para todos nós. Eu que agradeço. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e de mestrado, você pode também rever essa entrevista, pode ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado e sobre esse tema que ele abordou aqui. Para tudo isso, você pode acessar a nossa página pucminas.br/ppgcr. Lá você vai achar o link do projeto de extensão Religário. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religário, Conhecimento e Religião.